Bom, pessoal, desses itens de sentido mais importantes talvez seja a cor, porque a cor ela dá sensações. Então, por exemplo, cor é a percepção da luz. Então, a aparência depende do modo pelo qual reflete e absorve luz. E cor é a sensação produzida pela luz e seus diferentes comprimentos de onda. Então, exemplo, um jardim durante a noite, onde eu trabalho iluminação, depois a gente vai falar disso, para focar pontos específicos, por exemplo, e o jardim durante o dia, ele tem toda uma característica diferente. Né? A cor não tem existência material, é somente uma sensação gerada pela ação da luz sobre a visão, né? E a revelação da cor, ela está condicionada à existência de luz e de quem está observando. Alguns objetos têm cores apropriadas, por exemplo, a cadeira em volta da piscina possui cores claras, porque quanto mais escuro for um objeto, tanto mais ele aquecerá exposto ao sol. Então, um objeto escuro ele aquece mais e uma cadeira quente ninguém merece, né? A luz é uma energia que pode transformar em outra forma de energia, calor. Exemplo, até da sensação que se passa, né? Você está numa praia com branco e cores frias, o azul, você tem uma sensação de paz, tranquilidade. Se você está numa praia com cores quentes, isso já quebra essa tranquilidade, né? Já é uma cor mais agitada. Então, influência das cores sobre as pessoas. Então, assim como a linha, a textura, a cor dos objetos na paisagem também transmite sensações aos observadores e, consequentemente, influencia sobre a mente humana, provocando diversas sensações. Por exemplo, o vermelho. Ele, como a gente viu naquela foto, ele é associado a calor, ação e excitação. Então, provoca impressão de avanço para o observador ou proximidade, o que reduz o espaço de um jardim, caso carregue no vermelho. Então, jardins muito carregados no vermelho tem uma impressão de jardins menores, né? Menos espaço. Então, exemplo. Ah, e outra coisa, por exemplo, o vermelho, em geral, ele puxa o ponto focal. Então, se vocês olharem para para a direita aqui, a figura da direita, vocês vão inicialmente olhar o arranjo da lateral, que é vermelho, e só depois observar o cipreste aqui, que tá no meio. Então, o vermelho ele tende a buscar essa imagem para ele, né? Laranja, calor, ação, excitação, o avanço ou proximidade em relação ao observador, porém mais fraco um pouco que o vermelho. O laranja ele está na mesma gama, né? Porém um pouco mais fraco. Laranja excita o campo emocional e favorece a digestão. Exemplo de paisagismos na cor laranja, né? Árvores perdendo folha no outono, vasos, piso, tudo mais alaranjado. O amarelo, o avanço moderado. Então, é um estimulante mental, nervoso e aguçando o raciocínio. Amarelo esverdeado, assim como cinza, traz a impressão de frescor, calma, repouso. Então, aqui um jardim todo amarelo, elementos. As cores no paisagismo não são nem sempre só as plantas, gente. Então, elementos de composição também. Verde,
relacionado a relaxamento, é um tranquilizante, então até reduz a pressão sanguínea. Atenuante de dores, tensões de fadiga, estresse, insônia. Então o verde traz uma sensação de tranquilidade, né? O azul, associado com frio, frescor, calma, repouso. Ao contrário do laranja, amarelo e vermelho, o azul provoca a impressão de recuo ou distanciamento do observador, o que eventualmente amplia o espaço de um jardim. Então, elementos azuis, globos azuis, o próprio lago, as almofadas azuis na composição. Violeta, associado ao frio, calma e repouso, também é o calmante igual o azul, né? Então, alguns elementos roxos na composição. Então, essas cores estão presentes no paisagismo de uma forma ou de outra. No jardim, elas estão presentes tanto elementos naturais quanto arquitetônicos. É isso que eu já mostrei nas figuras anteriores. Elas também estão na decoração dos ambientes ou em qualquer lugar que tenha luz. Tem luz, tem cor. E você pode trabalhar e brincar com essa cor. E aí vai depender de qual clima você deseja criar nesse jardim. Então, você quer um jardim de cores quentes, um jardim de cores frias, ou seja, um jardim para excitar, um jardim para acalmar. Então, a resposta é nas cores que vão ser utilizadas em função das sensações que esse jardim passa. Então, isso tudo pode ser passado. Por exemplo, uma clínica de um spa, por exemplo, ele talvez vão ter itens brancos, azuis, verdes, não buscar, por exemplo, cores mais escuras, cores vermelhas, né, cores quentes. Um canteiro de flores de coloração forte e vibrante irá passar ao espectador uma sensação de excitação, alegria, um tom suave, sensação de calma, tranquilidade. E um jardim mais multicolorido, de cores mais quentes, e um jardim monocromático de verde. Em um projeto de jardim, então, a cor tem a função bem definida e específica, devendo ajudar a perceptibilidade da mensagem a ser transmitida. A cor cria um clima desejado por si só e deve ser aproveitada pelo paisagista, dependendo do que quer passar com aquele jardim, né? Escolher aleatoriamente plantas de determinadas cores não garante que seja uma proporção harmoniosa. Então, se você não escolher certinho, você vai ter um carnaval de cores e às vezes isso é até deselegante, né? Não é bonito. O paisagista deve perguntar muito bem ao seu público se o público vai entender o que ele quer projetar. Porque muitas vezes ele pensa uma coisa e, na verdade, a pessoa não quer aquilo também. Então, aqui a questão das cores, né? As sensações que as cores passam. Então, cores que muitas vezes você pode trabalhar na formação de jardim com cores vizinhas, né? Cores análogas, próximo na escala, ou até com cores opostas. Então, dependendo do que você está fazendo, você pode trabalhar com a oposição de cores, criando algo isso sempre mais calmo, isso mais radical, abrupto, também passa essa sensação. Então, aqui só uma tabela lembrando o que cada cor passa de sensações. Isso, pessoal, eu não vou... eu não cobro isso em provas, etc. Não, na verdade, não vai ter nem prova, vai ter mais atividades. Mas é interessante entender o que cada cor faz parecer, né? Então, além disso, essa composição de cores, ela passa sensações também.
Então, por exemplo, a composição monocromática de verde. Então, apresenta vários tons de verde que passam a sensação de estabilidade, segurança ao ambiente. Cores análogas apresenta um ligeiro contraste com cores vizinhas, né? Tipo laranjado com vermelho, produzem uma composição mais ousada e dinâmica. Então, você tem, por exemplo, o vermelho aqui, um vermelho mais alaranjado aqui. Cores opostas dá esse choque violento e abrupto entre os elementos. Então tem um apelo visual de contraste muito forte, mas não deixa de ser bonito. Então você vai destacar alguns elementos da paisagem. Então, por exemplo, na paisagem verde você coloca um elemento todo vermelho, isso vai chamar atenção. Composição policromática, utiliza todas as cores de uma forma geral. Ela não é recomendada para jardim de pequenos espaços. Por quê, pessoal? Sobrecarrega. Então, jardim de pequeno espaço, em geral, eu vou colocar uma aula disso também, ele deve ser o mais minimalista possível, sem sobrecarregar demais as coisas, né? Então, você não vai colocar muitos elementos, muitas plantas da mesa, tipo, num único ambiente, e tampouco fazer um carnaval de cores, né? Em relação à iluminação, depois eu vou comentar um pouco, falar um pouco de iluminação mais para frente. Lâmpadas coloridas afetam a percepção cromática, acentuando cores iguais favorecendo cores iguais à da lâmpada, né? da cor que ela está. E distorce as cores contrárias. Cores fortes são ressaltadas sob luz intensa e cores suaves ou pastéis desbotam, portanto, sendo utilizadas em área de menor intensidade de iluminação. Flores brancas desaparecem sob luz intensa, mas destacam sob luz difusa, como que incidem em interiores. Flores amarela e laranja ganham destaque sob luz dourada. Então, alguns exemplos de iluminação, né? Iluminações da mesma cor da flor, da folha, da flor, para ressaltar. Iluminação direta na planta, né? Nos vasos, destacando alguns pontos. Contrastes ou degradês. Folhagens escuras devem sempre ser fundo para folhagem de coloração mais clara, no caso que queira profundidade, né? Ou flores de cores intensas ou pastéis para dar destaque. Folhagens verde clara, que é junto. Então, folhagem verde clara ganha o destaque e efeito de iluminação quando em frente a superfícies escuras. Então, o claro na frente de escuro dá uma maior destaque. Cores quentes são visíveis a longa distância, sendo utilizadas no centro da composição. Cores frias diluem a composição, não servindo para fixar ponto focal. Então, ponto focal é cor quente. Por exemplo, um vermelho. Eu tenho um canteiro, eu coloco um pedaço desse canteiro vermelho e outro de outras cores mais frias. O ponto focal vai para esse canteiro vermelho. Para acentuar efeito de profundidade, jardim deve acentuar contraste entre flores claras em primeiro plano e flores escuras no segundo. Então, se o seu jardim é pequeno, é interessante fazer esse detalhe, tipo, para criar uma ideia de espaço maior. Acessos e percursos longitudinais são destacados com o uso contínuo de plantas de cores diferenciadas do restante da paisagem. Então, percursos sendo marcados pelo restante para poder criar um efeito de destaque.
aqui exemplos de degradês, né? Essas linhas, então ponto focal mais no escuro. Aqui composição e o verde mais escuro no fundo, né?